Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma live do Mulheres de Fé. E esse ano, essa live de início de ano, ela tá com uma chave muito especial do coração de Deus para que você possa viver um ano extraordinário em 2025. Sabe, o Senhor, Ele tem cuidado da gente nos detalhes, Ele tem nos ensinado. E eu tenho percebido o quanto Deus ele é atento a cada uma de nós. E hoje, quando eu estava aqui falando com o Senhor sobre a palavra e aprendendo com Ele, eu fiquei pensando como Deus tem sido específico em 2025. Sabe, quando Deus faz as coisas, eu tento não olhar apenas o que Ele está fazendo, mas olhar de drone a sequência do que Ele está fazendo para entender o movimento, o pra quê do Senhor, sabe? E quando eu olho como Deus tem ensinado, nós estamos na terceira live do ano. Eu começo a compreender que Deus ele tem sido específico nas maneiras como a gente deve viver. Ele tem dado chaves específicas, porque eu venho às vezes com uma ideia de uma outra palavra, mas Deus me traz para um lugar onde eu vejo que é como se Deus estivesse fazendo um grande intensivo. Realmente eu acho que nós viveremos anos em meses, pelo tamanho da especificidade do que Deus tem trazido sobre como viver, a maneira de fazer. Sabe, essa didática do Senhor ao nosso coração. Que gostoso a gente poder olhar para Deus e saber que o próprio Deus tem nos ensinado. Que o próprio Deus que fez o tempo, o próprio Deus que já chegou no final de 2025, o próprio Deus que já sabe todas as coisas. Ele pega na nossa mão para falar, filha, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Porque muitos de nós queremos viver um ano novo e estamos aí cheios de planos, cheios de metas, mas talvez poucos de nós levamos a sério, ou mesmo não sabemos como fazer. Como fazer para chegar lá? Como fazer para que esse seja um ano extraordinário? Na mentoria que eu dei segunda-feira de desenvolvimento emocional para mulheres, eu falei sobre isso. E se esse fosse o ano que você pudesse viver a vida que você escolheu viver? Porque essa é a maior loucura. Quando eu era menina, eu lembro que eu pensei, gente, essa é a coisa mais maluca que tem, essa vida de adulto. Credo. A pessoa, ela paquera um tempão alguém que ela ama, daí a hora que ela vai viver com essa pessoa, ela só reclama dela. Aí agora que ela pode decidir o que ela vai fazer da vida, o que ela vai estudar, como ela vai contribuir, ela vive 5 dias fazendo o que ela não quer para ter 2 dias fazendo o que ela quer. Eu falo, mas essa vida de adulto é muito maluca, porque quando a gente é criança, a gente quer muito, mas pode pouco. E quando a gente é adulto, a gente pode muito, mas a gente se perde do nosso querer. Até hoje eu me cutuco para me lembrar que eu tô casada com o amor da minha vida. Com o cara que eu paquerava desde a 4ª série. Como é que eu vou ficar reclamando e não vou aproveitar disso intencionalmente? Quando eu olho para minha vida e eu preciso de fato levar a sério qual vida existe para mim. Como você pode olhar para 2025 e você, de fato, andar de uma forma diferente. Porque a maior loucura do ser humano é esperar que as coisas mudem, fazendo tudo igual. Escuta isso. A maior loucura do ser humano é esperar que as coisas mudem, fazendo tudo igual. O que vai fazer a diferença em 2025 não é se você está mais otimista. Não é sobre isso. Hoje nós vamos falar e a palavra está tão poderosa que eu queria pedir para que você fizesse 2 coisas. Colocasse o seu coração em oração.
Hoje nós vamos falar sobre os 3 P's. Os 3 P's que vão tornar 2025 um ano de muito legado. Os 3 P's que vão trazer o marco para o ano de 2025. Você nunca mais vai esquecer do que aconteceu em 2025. Os 3 P's que vão ser a bússola para o seu ano e que vão fazer com que você de fato possa sentir que foi um ano de muita colheita e que valeu a pena. E eu quero dizer que esses 3 P's vieram direto do coração do Senhor. Por isso, essa é uma live que eu quero te pedir que nós possamos começar primeiro em oração. Porque o que o Senhor diz pode mudar tudo. Porque quando o Senhor fala, Ele já libera novas realidades. O que eu posso falar pode ser interessante, mas o que o Senhor fala muda realidades. Então, se você tiver com um coração em oração para receber essa palavra, para que ela seja semeada pelo próprio Deus, se você já pede para que o Espírito Santo te dê condições disso crescer em você, que de fato isso possa frutificar esse ano. Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, mas uma semente caiu num solo seco. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. E deixa eu te contar, o teu tempo não é em vão, o teu tempo é uma moeda preciosa, você podia estar fazendo muitas coisas agora. Mas se você está aqui para receber uma semente, a tua parte é olhar para a tua terra. Porque às vezes o nosso coração está tão seco, a gente está tão seca, que aquilo que a gente recebe não faz nada em nós. Sabe quando você já está tão seca no seu relacionamento que quando o outro fala alguma coisa não muda nada dentro de você? Sabe quando você está tão seca, parece que aquilo que o outro tem para te dar, você nem quer receber? Tem uma mulher que era seca na Bíblia. A mulher do poço. Ela era uma mulher frustrada. Ela já tinha buscado muito. Mas como ela foi muito frustrada, ela se tornou seca. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas secas quando nós vamos sendo tão frustradas no nosso que a gente já nem tem mais esperança. Então, o contrário dessa coisa seca é a nossa sede de esperança. Então, se você sente que você está seca, se já nem vem sonhos novos para você em 2025, se você já nem crê que o Senhor pode mudar as coisas, se você já nem tem o encorajamento de você ter orações ousadas, novas, se você já está vivendo tudo igual, peça para o Espírito Santo em oração: Senhor, rega minha terra de dentro para fora. Senhor, muda a minha terra. Eu quero receber as tuas palavras, eu quero viver as tuas promessas. A palavra diz que outra caiu ali, num lugar que tinha pedras. E que ele até começou a fazer raiz. É a hora que você assiste a live, é a hora que você recebe uma palavra e você quer viver aquilo. Quantas vezes você já foi para viver, mas no minuto seguinte, quando vem uma contrariedade, parece que tudo aquilo que você saiu disposta morreu. Tudo aquilo que você tinha decidido, agora você não quer mais. Deixa. E aí não faz raiz. Nós precisamos crescer para dentro. Peça ao Senhor em oração agora. Senhor, eu não quero ser daquelas que começam e não persistem. Senhor, eu não quero ser daquelas que na primeira contrariedade
desistem. Senhor, eu não quero ser daquelas que no primeiro desafio acham que tudo aquilo era em vão. Eu não quero, Senhor. Peça isso para o Senhor em oração. Tinha ainda uma outra semente que caiu num lugar que tinha espinhos. Ela começou a crescer. Ela começou a crescer. Mas as distrações do mundo sufocaram. As distrações do mundo, o conforto, as coisas que, as outras coisas sufocaram. Quantas vezes a gente começa com um propósito? Quantas vezes a gente está ali intenso, mas a gente fica distraído? Distraído. Sabe o que mais pode te roubar do que o Senhor tem para você nesse ano? A distração. A distração. Então nós precisamos ter um coração que fale para o Senhor: Senhor, que eu não me distraia. Senhor, que nada sufoque o que você vai fazer em mim. Nem aquilo que eu acho que é o meu bem-estar. Nem aquilo que eu acho que vai fazer melhor para mim naquele momento. Não, Senhor, não pode ser. Não pode ser. As coisas do mundo não podem me sufocar o que o Senhor plantou em mim. Mas existe uma outra semente que caiu em terra fértil. E ela deu frutos. Se você quer dar frutos em 2025, se você quer transbordar em propósito, se aquilo que tem dentro de você vai explodir em 2025, a tua primeira oração precisa ser: Senhor, me ajuda a ser um solo fértil. Me ajuda, Senhor, a ser um solo fértil. Senhor, que eu seja aquela semente plantada na beira do riacho, cujas águas nunca faltam, porque é o Senhor quem rega. Eu já não dependo do tempo de seca, eu já não dependo da chuva, eu já não dependo das circunstâncias do lado de fora, porque eu estou plantada na beira do teu riacho. Na beira do teu riacho. Então que você possa nessa oração, nessa manhã, porque nós aprendemos que o louvor vem na frente, que você possa preparar o teu coração, porque a semente que vem, ela é poderosa para te fazer frutificar coisas que estão paradas há anos. Desejos do seu coração de menina, coisas que você já tem em você, mas que precisam explodir. Esta palavra, ela tem o poder de acionar e acelerar muito o propósito. Mas você precisa primeiro pedir ao Espírito Santo que Ele te invada. Que ela não seja uma palavra que cai em vão. Que o tempo que você esteja aqui não seja um tempo em vão, mas que tudo que o Senhor plantar aqui possa frutificar. Fala com Ele nessa hora. Coloca o teu coração diante dEle. Peça para Ele: ei, Senhor, inunda a terra do meu coração. Inunda, Senhor, a terra do meu coração nessa manhã. Oh, Senhor, eu tenho vivido tantas lutas. Mas, Senhor, me faz uma faixa preta. Me faz alguém que é faixa preta, Senhor. Me muda de nível. Me ensina a lutar. Me ensina a lutar, Senhor. Me lembra, Senhor, quem eu sou e quem Tu és em mim. Não me deixa distrair, Senhor. Fala com Deus agora. Parece que estou cercado, guardado por Ti, sempre luto. Oh, Senhor. Sempre luto mesmo. Senhor.
Deus está te vendo Parece que estou cercado, mas estou e te ouvindo. por ti. Fala com Ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Guarda no Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras. Guarda essa semente, Senhor. Minhas guerras. Abre, Senhor. Abre, Senhor. Assim eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei, E vão parece ter momentos desse ano que você vai achar que está cercada, que não tem saída. E o Senhor já está te falando antes. Não, filha. Você vai estar guardada. Sou eu que estou ali guardando cada detalhe da tua vida. Cada detalhe da tua história. Cada detalhe. Essa é a hora de você saber que você está guardado. Mas esteja posicionado, filho. Esteja posicionado. Deus vai nos criar faixa preta nesse ano. Senhor, esteja diante das nossas guerras, nas nossas casas, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nas nossas emoções. Senhor, guarda o nosso coração. O Senhor disse que de tudo nós devíamos guardar o coração. Senhor, dá essa graça. Dá essa graça, Senhor. Senhor, que nós não andemos como derrotados, mas que nós andemos como vitoriosos. Que assim como Josué, nós possamos conquistar a terra da promessa em dias. Em dias, Senhor. Senhor, esteja na nossa frente, ao nosso lado. Seca-nos com os teus anjos. Seca, Senhor, com os teus anjos as nossas casas. Senhor, guarda os nossos sonhos, aqueles que o Senhor semeou em nós. Que o inimigo tem tentado roubar, nos distrair. Oh, Jesus, abre os nossos olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E eu quero te pedir mais uma coisa. Agora que o teu coração já está em estado de oração, eu quero te pedir para que você mande pelo menos 5 aviõezinhos. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente distraída nessa manhã. Tem um monte de gente distraída nessa manhã, fazendo tantas coisas que vai levá-la para lugar nenhum. Mas a palavra que o Senhor tem para nós pode mudar a história de muita gente. Pode mudar a história de muitas pessoas. E sabe quando Deus, Ele te chama como pescadores de homens? Ele te chama para que Ele não mude apenas a sua história, mas para que você entre na história de Deus e você possa levá-lo para que Ele possa tocar uma geração. Eu sempre quis mudar o mundo. E isso parecia muito grande, até que eu comecei a levar a sério o que era o mundo. E eu percebi que eu nunca tinha visto o mundo na fila do pão, o mundo comprando jornal. E eu entendi que o mundo são pessoas. Se você começa a mudar uma, você começou a mudar o mundo. Uma vez chegaram para Teresa de Calcutá, um jornalista começou a filmar tudo que ela fazia no dia,
aquele bando de pessoas que ela ajudava, que ela cuidava das feridas, né? Quantas pessoas elas começaram a cuidar. E aí aquele jornalista falou, tudo bem, Tereza, esses aqui miseráveis, você tá cuidando, mas e os outros milhares de miseráveis que existem no mundo? E sabe qual foi a resposta dela? Esses Deus confiou a mim. Quem sabe os outros, Deus não confiou a você. Deus tem confiado pessoas a você. Deus tem confiado situações a você. Essas são suas. Essas são suas. E é nossa responsabilidade. A nossa resposta para isso. A palavra responsabilidade quer dizer a habilidade de resposta. Aquilo que o Senhor confiou a você. E lembre, o que você for fiel no pouco que Deus te confiar, Ele vai te dar mais. O que você for fiel no pouco que o Senhor te confiar, Ele vai te dar mais. Então que nós possamos ser portadoras da boa nova. Portadoras mesmo, para que a palavra do Senhor chegue em mais um, em mais um. Você que chegou agora na live é porque alguém foi te buscar. É porque você foi confiado ao coração de alguém. E hoje, nessa manhã, ela esteve não só em oração por você, como ela foi usada pelo Senhor para te dar a mão. Porque a palavra que o Senhor nos liberou, que entre uma mão e outra está dele. Então, se você foi trazida hoje por um aviãozinho de alguém nessa manhã, saiba que foi a própria mão do Senhor quem te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para iniciar o seu dia, e não só o seu dia, o seu ano, com uma alavanca poderosa para que nós possamos frutificar em Deus. Então, abre o teu coração para que você possa receber os 3 P's que vão mudar o teu ano, os 3 P's que mudam sobre como são as nossas respostas para as circunstâncias. Os 3 P's que mudam como a gente vai frutificar e se a gente vai realizar ou não. Se nós teremos vitórias ou derrotas. Esses 3 P's são chaves poderosas para que nós possamos alcançar a vitória de uma forma muito mais rápida, mais eficaz. E a gente ser mais assertivo. Se você pudesse saber que tudo aquilo que você fizesse nesse ano, você pudesse saber qual é a melhor escolha, qual é a melhor escolha que vai te trazer mais resultado em tudo que você fizesse, se você soubesse qual é a chave para você escolher melhor em tudo que você fizer, para que isso te gere uma consequência muito maior. Porque a palavra diz, né? E era essa a palavra que eu tinha preparado hoje, mas Deus me interrompeu com a palavra que eu vou trazer. Eu ia falar sobre os princípios da colheita. Mas o Senhor trouxe um passo antes dos princípios da colheita, onde a gente precisa compreender quais devem ser os nossos passos para que a gente possa colher 100 por 1. Você vai plantar 1 e vai colher 100. Você vai plantar 1 e vai colher 100. Quantos de nós queremos viver isso em todas as áreas da nossa vida? Então eu vou falar sobre os 3 P's. Os 3 P's que mudam a nossa trajetória e as consequências do nosso ano. O primeiro P se chama posição. O primeiro P se chama posição. E aqui eu quero falar algo para você. Eu, como psicóloga, né? Eu treino líderes e equipes. E eu tenho uma frase que eu falo muito para os líderes. Não se exponha, se posicione. Não se exponha, se posicione. Toda vez que eu olho para um líder, essa é uma das chaves principais para a liderança dele. Porque existe uma grande diferença entre se expor e se posicionar. Eu sou uma pessoa que me exponho pouco, mas eu me posiciono muito. Então, às vezes, a gente acha que não se expor é ficar quieto. Que não se expor é fechar a boca. Que não se expor é não fazer nada. Que não se expor é se esconder. Não é sobre isso. Existe uma diferença entre se expor e se posicionar. E qual é a maior diferença entre se expor e se posicionar? E aí eu vou falar isso pra psicologia, tá bom? A maior diferença é que quando você
se posiciona, você compreende o que você quer gerar. O que eu quero gerar com essa palavra? O que eu quero gerar com essa conversa? O que eu quero gerar com esse comentário? Quando eu me posiciono, eu sei o que eu quero gerar. Quando eu me exponho, eu só reajo. Quando eu me posiciono, eu ajo. Eu estou gerando a circunstância. Eu estou gerando aquilo que eu quero. Quando eu me exponho, eu reajo. É a hora que eu reclamo. É a hora que eu falo porque eu tô falando o que eu acho. Eu falo mesmo o que eu penso. Não, você tá se expondo, você não tá se posicionando. Entende? Então aí eu só jogo palavras ao vento. E aí isso não é um posicionamento, é uma exposição. E toda vez que eu tô me expondo, quando eu tô num lugar de liderança, eu tô fazendo com que as pessoas não recebam o meu melhor. Muitas vezes eu tô colocando qualquer coisa na mesa. E que isso pode inclusive voltar contra mim e o que eu quero gerar. Fernanda, mas eu não tenho posição de liderança. Tem. Deus te chamou para você ser uma general de combate. Ou você não ouviu de que você está lutando guerras. Você está lutando guerras na sua casa. Você está lutando guerras espirituais. Você está lutando guerras para conquistar pessoas para o Senhor. Você precisa de uma posição. E muitas vezes a gente está se expondo. A gente não está posicionado. A gente está lá só fazendo as coisas. E quando você não está posicionado, você não sabe o que é gerar, você gera qualquer coisa. Lembra, quem não planta nada nasce mato. E o mato, o que é o mato? Às vezes não é nenhuma coisa ruim que você está plantando, tá? Não é nenhuma coisa ruim, não é uma fofoca que vai prejudicar alguém. Outro dia me perguntaram isso, Fernanda, você acredita que pecado é algo que prejudica alguém? Eu falei, não, não é só algo que prejudica alguém. É algo que corrói aquilo que você tinha que estar posicionado. Você pode contar uma mentira que não prejudica ninguém, mas ela abre brecha para que você não tenha verdade no teu coração. Ela te corrói. Mato não é só uma coisa ruim, mas ela rouba a energia do que era para estar sendo feito. Entende? Mas hoje o Senhor trouxe algo a mais. Porque esse é o pensamento do meu posicionamento como treinadora de líderes, como psicóloga. Mas hoje o nosso CEO que nos treina, ele disse algo poderoso, Fernanda. Posição não é só sobre o que eu vou gerar, é sobre quem eu sou. É sobre a minha posição de governo. Então tem a ver com quem o Senhor é e quem eu sou para Ele. Entenda algo. Propósito. E você entendeu o propósito. É que no desenho que o Senhor fez em você, naquilo que você tem, naquilo que você é, existe uma missão. Para todo design tem um desígnio. Para toda obra do Senhor existe um propósito. E você é uma obra do Senhor. Quando você entende quem você é em Deus, qual é a tua função ali, você está posicionado. Então talvez você precise saber muitas coisas no nosso casamento vão desandar porque a gente não está posicionada. O que a Bíblia diz que você é para o teu marido? Eu vou te contar. A Bíblia diz que você é como a igreja é para o Senhor. Então, quando você está servindo o teu marido, você está fazendo aquilo que é a sua entrega para o Senhor. E muitas vezes, quando a gente não entende a nossa posição ali, a Bíblia diz que a mulher ela é uma ajudadora. Ela é aquela que é a conselheira. E muitas vezes, ao invés da gente estar posicionada num lugar de ser ajudadora, a gente é destruidora. Porque você esqueceu para que você está ali. O que o Senhor está gerando através disso. E aí você está lá proferindo as palavras que vão destruir a identidade do outro. E o plano de Deus para o outro. Tá bom? A palavra submissão quer dizer debaixo de uma mesma missão. E às vezes é você que precisa lembrar o teu marido qual é a missão dele.
e quem ele é, para que ele possa estar ali também posicionado. Se Deus te coloca num lugar de trabalho e você se esquece de quem você é, você pode estar ali ranzinza. Essa semana eu dei um treinamento para uma equipe e eu contei para eles, né, quando eu trabalhava de garçonete. Eu morei na Austrália e eu trabalhei de garçonete. Toda vez que eu colocava o meu uniforme, eu odiava. Eu tinha raiva do meu gerente, eu achava ele injusto, ele queria que todo mundo ficasse bajulando ele, eu odiava isso. Aí era um trabalho, eu pensava, nossa, fico só levando as coisas na mesa, parecia um trabalho inútil. Então toda vez que eu colocava aquele meu uniforme, era ruim pra mim. Eu ia cabisbaixa, desanimada. Até que eu fiz uma lista. Eu aprendi com a minha irmã, quando tá muito ruim, faz uma lista do que você pode tirar de bom ali. E aí eu coloquei, bom, eu posso ser mais intencional em aprender inglês, eu posso levar Deus para as pessoas, eu posso escrever um livro de como ser o pior gerente, eu posso estudar psicologia, eu comecei a entender o que eu queria gerar ali. Então quando eu colocava um uniforme, eu não ia mais de qualquer jeito para aquele lugar, eu ia em missão. Quando o meu gerente fazia uma coisa muito zoada, eu agora não ficava mais com raiva, eu pensava, isso vai ficar muito bom no livro. Como eu tinha pensado que agora eu ia levar Deus para as pessoas, eu era intencional na forma de amá-las. Adivinha, eu comecei a receber um monte de proposta de emprego, porque eu não estava lá mais tendo que fazer um trabalho. Eu estava lá levando Deus, eu estava lá intencionalmente falando com as pessoas para aprimorar o meu inglês. Eu estava posicionada. Pergunta para o Senhor o que Ele quer que você gere lá e esteja em posição. Deixa eu te contar, uma lâmpada é colocada em lugares que tá escuro. Se você tá num lugar que tá difícil, é porque é para você trazer a luz. Se você tiver posicionada, se você souber quem você é, você vai conseguir gerar o próximo P, que é pensamento. Pensamento. Quando você não sabe quem você é e o que você está fazendo ali, as suas emoções te tomam. E o seu pensamento começa a ficar variado. E nessa hora, eu já contei pra vocês como é que o inimigo trabalha. Ele te defende acusando o outro. Então ele vai ficar falando pra você, você tá muito cansada, seu marido nem te ajuda, viu? Você é a ajudadora. Você tá lá por missão. Aí o inimigo começa a proteger você, falando coisas de você, mas lá, acusando quem tá lá fora. E aí vai gerando pra você indignação, desistência, mágoa. Os teus pensamentos vão ficando desviados do propósito. Palavra é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, o que você gerar no teu pensamento, primeiro você precisa estar posicionado. Depois entenda que o que você gerar no teu pensamento é que vai fazer você ir para ação, para prática. Esses são os 3 P's. Posição, pensamento e prática. Posição, pensamento e prática. O que você gera no seu pensamento vai determinar como você vai ir para a prática. Como você vai ir para ação. Se você acha que você é uma mal amada, você vai tratar todo mundo de uma forma ruim. A sua prática vai ser ruim. Se você acha que os outros estão querendo te sacanear, a tua prática vai ser de se defender. Se você no seu pensamento achar que a sua casa está perdida, na sua prática, você vai desistir. Entenda isso. E agora eu quero trazer uma mesma pessoa da Bíblia e que uma hora estava posicionada, outra hora não estava posicionada. Porque a ordem dos fatores altera o produto. A ordem dos fatores altera o produto. Não se distraia nesse momento. Davi recebeu, ele foi ungido com posição de governo.
Ele foi ungido pelo profeta. E sabe o que aconteceu com Davi no dia seguinte que ele recebeu aquela unção? Nada. Ele continuou guardando os rebanhos. Mas é nada a olhos circunstanciais. Mas algo mudou dentro do coração de Davi, certo? Ele recebeu uma unção de governo. Então Davi agora reage às coisas de uma forma diferente. Agora Davi, ele quer se aproximar do Senhor, porque ele recebeu isso do Senhor. Do Senhor. Então, Davi agora, ele olha para as coisas de uma forma diferente. Então ele vê um gigante afrontando quem? O povo de Deus. E Davizinho, ele é o menorzinho, mas ele fala assim, ó, quem que esse gigante é, que ele não tem nem o Senhor e ele tá insultando desta maneira o povo de Deus. Mas ele tá posicionado. E a defesa de Davi é pro povo de Deus. O irmão de Davi vira para Davi e fala assim, ô seu Nanico, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. O que você tá fazendo aqui? Nem do exército você é. Você é cuidador de ovelhas, o que era visto como algo menor naquele tempo, tá bom? Ele era o franzino, então ele não foi pra batalha, ele foi cuidar das ovelhas. Então, se Davi tivesse fora da posição, ele ia brigar com o irmão. Ele ia falar, viu, o que você acha que você vai me tratar assim na frente dos outros? Não, não, não. A posição dele era uma posição de governo para o Senhor, não para ele mesmo. Davi também não foi embora chorar e falar, Deus, por que você me deixou aqui cuidando de ovelha? Era pra eu estar lá em batalha. Agora eu fui diminuído na frente de todo mundo. Toda vez que você tá lá no vitimismo, falando pra Deus, você perdeu a tua posição. Você não entendeu que o Senhor é que te posicionou. E agora quando você entende que você tá ali focado no gigante, que é no que o Senhor está fazendo e não no que você quer, de que o Senhor tem o teu governo, que não é sobre você, é sobre o Senhor. Agora começa a vir o primeiro pensamento. Qual que é o primeiro pensamento de Davi? Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Segundo pensamento de Davi, eu sirvo quem? O Senhor. Terceiro pensamento de Davi, eu já venci ursos e leões que vieram contra o meu rebanho. Presta atenção, quando você está posicionado, qual é a sequência dos pensamentos que você vai trazer à sua mente. Quem você é em Deus. Quem tem governo sobre a sua vida. E o que Deus já fez para você. Porque a fé, ela cresce pela palavra. E a fé é estabelecida de memória em memória. Então Davi, naquele momento, ele olha para o gigante. Mas o gigante nem se torna tão gigante, porque ele pensa, cara, urso e leão já vieram. Agora você imagina, você acha que não estava acontecendo nada para Davi? Não estava acontecendo nada pro lado de fora. Deus estava forjando Davi. Veio o urso e leão contra o rebanho dele. E Deus já tinha mostrado o que era capaz de fazer. Então quando Davi vai pedir pro rei para ele enfrentar o gigante, ele fala, mas você não tem ideia. Eu não sou só o pequenininho, eu tenho o Senhor. E já urso e leão já foi derrotado. O Senhor quer trazer a memória para você o que Ele já fez na tua vida. Quando você não está posicionado, vou te mostrar. Brigou com o marido. O que você só lembra? Você entra na posição do quê? De coitadice, não de missão. Você entra na posição de coitadice. Depois, quando você entra na posição de coitadice, você começa a acusar o outro. Acusar o outro. E por último, você só lembra em coisa ruim.
A neurociência fala que quando você não está bem, não tente puxar a memória o porquê que você tá ali. Sabe por quê? Porque a sua mente funciona igual uma melodia de uma música. Sabe quando você escuta aquela música? Só vem pensamento daquele jeito. Quando você começa a chorar por uma coisa, você termina chorando por 302 outras. Entendeu? Mas quando você tá posicionado, primeiro você entende que você tem uma missão. Depois, quem te governa? Eu sirvo o Senhor. Não é o meu irmão, não é o meu ego, não é a minha vontade. Eu sirvo o Senhor. E terceiro, eu trago memória aquilo que o Senhor já fez. E agora, eu tô pronto para ir para a prática. Eu tô pronto para ir para a prática, mas agora eu não vou para a prática de qualquer jeito. Eu vou para a prática posicionado como alguém que tá ali, posicionado pelo Senhor. E aí é até ridículo o jeito que Davi vai para a prática. A olhos nus, ridículo. 3 pedras e um estilingue. O irmão de Davi fala: Davi, se você vai lá lutar com o gigante, põe a minha armadura. As pessoas querem que você faça do jeito do outro. A armadura é tão pesada para Davi que ele não sai nem do lugar. Não é do jeito do outro, minha filha. Não é do jeito do outro. É até ridículo com que Davi vai. 3 pedras e um estilingue. Mas a questão não é o que Davi faz. É a posição dele. Ele tem uma posição de missão. E quando Davi tá com 3 pedras e um estilingue e ele acerta o gigante, a Bíblia é clara. O gigante cai para frente. Presta atenção. A pedra, se você leva uma pedra na testa, para onde você cai? Para onde você cai, gente? Para trás. O gigante caiu para frente. Sabe o que isso significa? Que quando você é posicionada pelo Senhor, você tá fazendo a sua parte na sua medida, da sua posição. E o Senhor faz do tamanho dele. Quem que derrubou o gigante? O Senhor. A pedra de Davi era só uma resposta da fé dele, de tô posicionado. A hora que a pedra toca, Deus derruba. A grande questão é que muitas vezes você primeiro vai para a prática, você quer usar todas as suas forças, você fica exausta, você tá se expondo, perdeu a posição, os seus pensamentos são os piores. E aí você tá lutando sozinha. Se você quer lutar com Deus, esteja posicionada. O mesmo Davi, ele era rei e resolveu não ir para o campo de batalha. Davi era rei, os homens dele foram guerrear, mas Davi não posicionou-se como ele deveria. Lembra, quem não planta nada nasce mato. Davi não estava posicionado. Às vezes você não tem se posicionado no seu trabalho. Você tá levando de qualquer jeito, quando era para você estar lá, atento. Davi estava posicionado, ele não foi só levar um prato de comida, ele foi levar um prato de comida, mas viu tudo que estava acontecendo. Tem oportunidades do Senhor que só acontecem para quem tá atento. E tem oportunidades do diabo que acontecem para quem tá distraído. Então, se você estiver atento, você vai ver as oportunidades do Senhor. Se você estiver distraído, você vai cair nas oportunidades do diabo. É simples. Davi estava atento. Ele estava levando um prato de comida pro irmão. Ele estava indo servir, mas ele estava atento à missão dele. Ele estava atento. E aí, Deus dá uma oportunidade para ele, que vai levá-lo ao grande propósito de Deus, que é Davi ser rei. Aqui Davi já era rei, mas ele não se posicionou como tal.
Às vezes no seu trabalho você não está se posicionando como uma filha de Deus. Você está lá só reclamando. Você não está lá atenta às oportunidades que vêm. Às vezes no seu casamento você está deixando a coisa aí. Você não está posicionada como a esposa. Às vezes na vida dos teus filhos, você está lá só fazendo checklist de tarefa. Não está posicionada como alguém que precisa sim gerar uma nova geração no Senhor. Você deixa seu filho fazer o que ele quer. Você não tá lá olhando os princípios, olhando o que ele tá vendo, gerando o importante no coração do teu filho, gerando os valores principais no coração dele. Você não tá posicionada. Você tá que nem Davi, distraído, sem estar na posição que era para você estar. Davi não se posicionou, era para ele estar na guerra e ele não foi. Ele ficou no conforto. Quantas coisas você está deixando de posicionar porque você está cansada? Davi estava cansado. Agora é que vem, gente. Vocês estão vendo? Até a conexão falhou. Mas nós vamos persistir. Porque essa é a chave que vai mudar a história de muita gente em 2025, eu creio. E o inferno não vai nos parar. Não se distraiam. Não se distraiam. Porque toda vez que a gente está no lugar do conforto, toda vez que você está no lugar de desistência, toda vez que você... Davi não estava fazendo nada errado, mas ele não estava posicionado. E aí Davi olha na janela e ele vê uma mulher maravilhosa tomando banho. Maravilhosa. E ele manda trazer a mulher. E a mulher dele era mulher, essa mulher era mulher do comandante principal dele, Urias. E ele se deita com ela. E ela engravida. E aí Davi, desesperado com o que ele fez, manda trazer Urias da guerra. E fala pro Urias ir ficar com a mulher dele. Porque como é que vai acontecer, né? Eu que fiz o negócio errado. Agora a mulher tá grávida. Manda o Urias vir. E aí vão buscar Urias no campo de batalha. E fala, ó, Davi deu dias de descanso pra você. Mas sabe o que significa a palavra Urias? Deus é luz. Deus é luz. Eu não vou viver o que é encoberto. Deus é luz. Urias vai para casa, mas ele não se deita com a mulher, porque ele pensa, eu não posso estar aqui deitado com a minha mulher enquanto os meus soldados estão morrendo no campo de batalha. E Urias vai dormir no banco da praça. Eis um homem posicionado. Eis um homem posicionado que fica só diante da luz. Quando você não está posicionado, você precisa de uma coisa para encobrir a outra, para encobrir a outra, para encobrir a outra. Quando Davi não se posicionou, a mente dele se distraiu para aquilo que não era, e ele pratica um adultério, e ele perde ali favor do Senhor. Ele perde ali o melhor comandante de guerra, porque daí, como ele não se deita, Davi manda colocar ele no front para que ele morra. Davi perde o melhor comandante, o cara mais fiel que ele tem. É perda atrás de perda. E cada vez aqui Davi está indo mais longe da missão e não mais perto. Você precisa saber que toda vez que você não se posicionar, você está abrindo brecha para que a sua mente vá para lugares que não é onde Deus preparou para ela. E para que a tua prática seja distorcida e que você caminhe mais longe da sua missão. Então, o mesmo homem, com uma grande diferença de quando ele entende qual é a posição.
Às vezes você fala, mas deixa só uma vez meu filho fazer isso. Deixa, é só isso. Deixa, entendeu? Falta de posicionamento. Você tá na guerra. E qual é a guerra? A guerra espiritual, de você não cumprir a missão que você tinha que cumprir. Entendeu? Vão distrair ela, pra ela não cumprir a missão que ela tem que cumprir, que daí a gente toma tudo. Quem estava em guerra com Davi nessa hora? Que ele não percebeu? O demônio. Quem estava em guerra com Davi que ele não percebeu? Ele não estava lá na guerra, mas ele estava perdendo a guerra. Às vezes, você não está diante de um problema, mas você vai perder a guerra com suas emoções. Mas você pode perder a guerra com coisas do seu caráter. Você pode perder a guerra simplesmente por estar distraído. Eu quero falar hoje com os comandantes do Senhor, que o Senhor está levantando para esse ano. Não há mais tempo de não estarmos posicionadas. Não há mais tempo de não estarmos posicionadas. E é o nosso posicionamento que vai dirigir o nosso pensamento. E o nosso pensamento que vai dirigir a nossa prática. Se a ordem dos fatores altera o produto. Se você não estiver posicionada, os seus pensamentos dirigem a sua prática sem nenhuma posição. E aí, não é que você não está posicionada, você perde posições. Porque aqui, Davi se lembrou do que Deus fez. Aqui não. Nessa segunda situação, não. E depois Davi vai ter que se lembrar o que ele fez sem Deus. Essa é a vergonha de Davi. O que eu fiz sem Deus. Entende? Então, que o teu coração esteja em posição. Porque aí os teus pensamentos serão pensamentos regidos pelo Senhor. E a sua prática será uma prática assertiva. Se você não estiver posicionado, quem toma ali. Ontem mesmo eu dei uma mentoria para uma grande gestora e eu disse isso para ela. Ela falou, eu preciso ser menos humana. Eu falei, não é humana. Você pode continuar sendo super humana. E é isso que o mundo precisa. O que você precisa é não deixar que as suas emoções te governem. Emoção é um ótimo copiloto, mas um péssimo piloto. Você se esquece de quem você é, qual é o seu posto, qual é a tua vivência profissional e o que você está gerando. E aí você entra nesse lugar que perde toda a autoridade, toda a autonomia. Entenda. Se você não estiver posicionada, a tua mente vai te governar. E as tuas ações só te farão perder posições. Posições que Deus já te colocou. Posições na sua maternidade, posições no seu casamento, posições no seu trabalho, posição no seu ministério. Esteja posicionada. Esteja posicionada. Esteja posicionada. E eu quero trazer hoje uma notícia maravilhosa. Abrem hoje as inscrições do Planner Mulheres de Fé. E a live de hoje é só um pedacinho do que você vai aprender a se posicionar em todas as áreas da sua vida. Só quem foi no Planner sabe como isso faz diferença para o seu ano. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela disse, Fernanda, desde que eu recebi meu Planner, eu resolvi fazer diferente. Eu posso te dizer que 2024 foi o melhor ano da minha vida. Ela falou, aquela frase ficou pra mim como um marco e eu vivi isso. Então, meninas, o Planner, ele é um workshop de 4h30 de duração, onde você vai planejar cada área da sua vida segundo a visão de Deus. E qual é o grande diferencial do Planner? É começar pelo começo, já com a visão de onde você precisa chegar. É sobre ter clareza. A razão número 1 de você não alcançar o que você quer, é você não ter clareza do que você quer. Então, a primeira coisa que o Planner faz é a mesma coisa de Urias, trazer luz
A segunda coisa é te dar estratégias de posicionamento. E por último, é o próprio Deus quem está fazendo isso. Então é sobre andar com 3 pedras e um estilingue e poder vencer gigantes. O poder que o planner tem é gigante. Porque é sobre você começar um ano e viver um ano aonde é o Senhor quem faz a maior parte das batalhas. O planner vai acontecer dia 22 de fevereiro. São 4 horas e meia de duração. Começa às 8 da manhã. Eu quero muito que você que quer as vagas presenciais, que quer estar no presencial, você já faça a sua inscrição o mais rápido possível. Lembrando que o ano passado as inscrições presenciais acabaram em 1 semana. Tá bom? Então, seja rápido para fazer suas inscrições do presencial. Lembrando de que desde o ano passado nós abrimos, os homens também podem ir, porque nós entendemos e nós tivemos muitos testemunhos das mulheres que levaram os seus esposos e o quanto a família andou diferente, porque todos estavam na mesma visão. Então, esse é o único evento do Mulheres de Fé que é aberto para que os homens também vão, porque nós acreditamos nessa unidade de visão do ano e como isso pode mudar tudo aquilo que a gente vai fazer. Inclusive teve um esposo que ele falou: Fernanda, o ano que vem acho que vai ter que ser no estádio. Ele falou: eu tava super resistente, achei que ia ser um negócio chato. E a hora que eu fui, eu fiquei tão impressionado. Eu contei pra todo mundo do meu trabalho. Todo mundo tem que ir nesse negócio. Não é chato, gente. É super ativo. É na Unesp de Botucatu, tá bom? Na Unesp de Botucatu, na Casa da Arte. Então, o presencial, ele é muito disputado. Nós também teremos a transmissão online. Todo mundo que fizer o Planner Mulheres de Fé ganha um planner, né? Que é uma agenda planner. Uma agenda. Aqui, essa aqui foi a do ano passado, tá bom? E aí, no início dela, tem tudo que a gente vai fazer no workshop. Então, aqui você vai ver, ó, tá vendo? Aqui, checklist, playlist, onde é a sua lista de oração, o que é a cura, o que é transbordo. O ano passado nós fizemos aqui o gráfico das mulheres inteiras, como você avaliou cada pedacinho seu. Aqui teve um momento de você pedir feedback para as pessoas. Aqui, mãos na obra, para você ter planos em cada área da sua vida. Tudo isso vai sendo direcionado, que você vai fazer lá, mente, corpo e espírito. Nós tivemos o ano passado aqui as Blue Zones, onde ia avançar o reino, o Power Tree. Esse ano, gente, claro que eu não vou mostrar aqui, vou mostrar lá no workshop. Tá muito poderoso e é sobre posicionamento. Tá top demais. É assim que a gente luta as nossas guerras. Hoje abrem as inscrições. Você pode optar pelo online ou pelo presencial. Os dois recebem a agenda planner, tá bom? Tá incluso. Dá para comprar a agenda planner só e não fazer workshop? Não, porque o diferencial para nós é como você vai aprender a usar essas ferramentas. A gente não tá vendendo um produto, que é uma agenda. A nossa vivência é uma resposta de missão. E aí você precisa compreender isso, para que a sua agenda não seja só cheia de tarefas. Isso aqui te distrai. A sua agenda precisa ser uma agenda de missão. Precisa ser segundo a agenda de Deus. E aí você vai viver o ano mais extraordinário da sua vida. Então, teve gente que levou inclusive os funcionários o ano passado, né? Uma dona de empresa que levou os líderes dela, porque ela queria que todo mundo aprendesse a planejar, a ter visão e a usar essas ferramentas. Então você pode levar também, né? Se você tem uma equipe, as pessoas da sua equipe. É incrível. Só quem vai que sabe viver tudo isso. Claro, no presencial a gente também tem o coffee, a gente tem alguns mimos que acontecem nas surpresas do presencial, tá bom? No online, o frete não tá incluso, mas a gente já viu para qualquer lugar do Brasil R$15 o frete, tá bom? Então, você vai chegar em você, tá? Aonde você estiver. Mas você vai também ter acesso ao workshop, tá bom?
Eu vou liberar hoje aqui, então, já no story, aqui do Somos Mulheres de Fé, ou no meu, Fer_Aoki. Hoje abrem as inscrições. Lembrando, se você quiser ir no presencial, faz logo a sua inscrição para você não perder a possibilidade de estar no presencial, tá bom? Vai ser o nosso primeiro mutirão do ano e a gente vai viver nada menos do que o extraordinário de Deus para nós. Esteja posicionada.